Infarto inferolateral. Bem, temos um paciente aqui interessante com dor. Não foi bom. Infarto inferolateral. Estamos aqui com um paciente muito interessante, dor epigástrica e com irradiação. É um paciente de 60 anos, dor epigástrica com irradiação para a região retroesternal. Bem, meus amigos, a dor mais típica coronariana, ela é retroesternal. A dor mais específica, precordial. Mas 10% dos pacientes, eles podem ter a dor epigástrica, puramente epigástrica, ou epigástrica que irradia para a região retroesternal. Muito cuidado com isso, tá? O paciente pode procurar um gastro. Desculpa, Elizabeth, saiu errado. Peraí. Infarto inferolateral. Estamos aqui com um paciente de 60 anos com dor epigástrica com radiação para a região retroesternal. Bem, a dor mais comum da doença coronariana é a retroesternal. A dor mais típica, a precordial. Mas em 10% dos pacientes, a dor pode ser só epigástrica ou epigástrica irradiando para precórdio, para a região retroesternal. Muito cuidado com dor epigástrica. Existe uma regra que pacientes de 40 anos ou mais que chegam com a dor na região epigástrica tem que ter um eletrocardiograma caso você não feche de imediato o diagnóstico desse paciente. E, tendo esse eletrocardiograma, o que que a gente observa aqui, pessoal? Observe um supra D2, D3 e AVF. É um supra côncavo, tá? É um supra côncavo, quase reto aqui o segmento ST, já com alguma formação de onda Q. E a gente observa que tem também V3, V4, V5 e V6. O supra com a onda Q, já com algum grau de necrose. Temos também D1 e AVL, D1 e AVL, imagem em espelho, tá? Bem, e o que faltou nesse eletrocardiograma? Toda vez que vocês tiverem surpreendedor D3 e AVF, tem que ter o V3R e V4R para buscar ventrículo direito. Porque se o infarto, parede inferior, que compromete o ventrículo direito, isso é da coronária direita, empobrece o prognóstico, porque esse paciente pode ter choque com pulmões limpos, maior incidência de bloqueios, inclusive bloqueio do terceiro grau, tá certo? Esse é um paciente que tem que, ou o infra também em V2, o V2 não é assim, aqui tem um infra. Esse paciente tem que ir para cateterismo em tempo hábil. Se não for possível esse cateterismo em tempo hábil, trombolítico, ok? Braços. Segundo, infarto inferolateral. Amigos, temos aqui uma dupla cordial de forte intensidade com irradiação para braço direito. Isso é uma característica interessante. A irradiação mais comum é para o braço esquerdo, depois ambos os braços e depois o direito. Mas o braço direito, ele é mais específico. Se você tem uma dor precordial ou reto external com irradiação para braço direito, aumenta-se a possibilidade de doença coronariana. Esse paciente tem que ter o quê? Um eletrocardiograma em até 10 minutos. Foi feito, o que é que a gente observa? Um supra em D2, um pouco em D3 e AVF, certo? A gente observa que pega também V4, V5 e V6, já com formação de alguma onda Q aqui, tá? Perdão, uma onda T, já com inversão aqui da onda T. E temos também um infra em V1, V2 e V3. O que é que isso mostra? Que é possível que ele tenha um infarto ínfero, póstero, inferolátero, posterior. Toda vez que você tiver um infra no infarto, uma suspeita de infarto em V1, V2, V3, obrigatoriamente tem que ter o quê? V7, V7, V8, V9 são as derivações posteriores. Fundamental para ver, porque aí é um infarto mais extenso, maior gravidade, maior quantidade de músculo acometido.
Aqui também podemos ter, secundariamente, observamos uma grande onda P, aqui, sobrecarga de ato esquerdo. Esse paciente tem que ir para cateterismo em tempo hábil, se não, trombolítico, respeitando as contraindicações. Ok? Abraços. Terceiro caso. Ondas T hiperagudas. O que significa isso? Estamos aqui com um paciente diabético, 40 minutos de dor torácica opressiva. 40 minutos. Paciente diabético, grande fator de risco. Quanto maior o tempo de diabetes, maior a possibilidade de doença coronariana. Ele foi de imediato para o hospital. A gente observa o quê? Isso aqui está de livro. Uma onda T gigante, alargada na base, isso é a principal característica da doença isquêmica, simétrica, não é apiculada. Apiculada, quem dá onda apiculada é a hiperpotassemia. Aqui não, é uma onda de padrão abobadado. V2, V3, V4, V5 e V6, tá? Bem precoce essa imagem e a gente observa que temos um supra em D1 e AVL, tá? E não, esse aqui não ficou bom não. Vamos cortar esse eletro aqui. Esse eletro vai ser complexo de... Não, vamos voltar aqui. Peraí, peraí. Não, esse não vai. Elizabeth, vamos pular esse, tá? Vamos para esse aqui. Apresentação atípica do infarto agudo do miocárdio. O que seria isso? Paciente idoso. Apresentação atípica a gente encontra idoso, sobretudo do sexo feminino, diabético. Então, paciente idoso com fraqueza, desconforto torácico mal caracterizado e um episódio de síncope. Bem, cuidado quando vocês perguntarem ao paciente: você tem dor no peito, dor no tórax? Ele vai responder não, porque ele pode ter um abafamento, um mal-estar, uma opressão, um queimor, um desconforto. Então, a melhor forma é vocês perguntarem: o senhor sente alguma coisa aqui? Cuidado na hora de realizar essa anamnese. Tá? Fraqueza é uma queixa que pode ocorrer no idoso. E aí ele foi para e teve uma síncope. Bem, o eletrocardiograma mostrou o quê? Um grande supra em D2, D3 AVF. Quanto maior o supra, maior a gravidade. Tá? Esse supra é precoce. Observe que você tem uma onda, o ST se junta com a onda T, no chamado padrão ascendente reto, pega a parede inferior, pega parede lateral, anterolateral V4, V5, V6. O infarto é inferolateral, tá? Tem o infra em D1 AVL, V1, V2, V3. Pouco de V3. Bem, toda vez que você tem um supra e um infra, você valoriza o supra, obviamente. Mas supra sozinho é uma coisa. Supra com infra denota mais gravidade. Mais dados nesse eletrocardiograma. Supra em D3 maior do que D2, ó, com infra em AVL, isso aqui sugere coronária direita em detrimento da artéria CX. Então, esse paciente teria que ter o quê? Um V3R, V4R. Fundamental para procurar infarto em ventrículo direito, porque se o paciente tem infarto parede inferior e ventrículo direito, isso é coronária direita, esse paciente proximão. Esse paciente tem mais risco de choque com pulmões limpos, já que o VE não é acometido, e bloqueios avançados, com necessidade de marcapasso temporário muitas vezes. Ok? É um paciente que precisa urgente de cateterismo, se não possível em tempo hábil, respeitando as contraindicações, trombolítico. Ok? Abraços. Certo. Então,